André perguntou assim, quem vai fazer a aula hoje? Aí eu respondi para ele, eu, Luiz e temos mais facilitadores. Depois vocês vão descobrir, já, já. Então, hoje o dia é cheio de surpresinhas. O que não é porque eu vi durante a oração, né, a Alessandra falando, última aula, parece que é uma despedida, né? Lê do engano quem pensar assim, porque é o cumprimento de uma etapa, né? Chegamos a... É que o meu volume o meu normal já é baixo. O meu não precisa de tanto volume, né? Que o meu já é aumentado de natureza. Então é o cumprimento de uma etapa, né? Chegamos ao final de um ciclo e nós continuaremos nos vendo aí nos corredores da ULI e durante os outros ciclos, né? Porque é apenas um fechamento, né? Então não é despedida. E aliás, se falar que é despedida eu choro, então é melhor a gente não falar que é despedida, é só... Eu choro de qualquer jeito, com despedida ou sem despedida. Pois é, porque na hora que a gente começa a conhecer os rostinhos, a saber os nomes, chegou no final, passa rápido demais, né? Então, vou contar um segredo para vocês. Ontem eu estava fazendo um negócio que vocês vão ver aqui depois, que a gente vai mostrar para vocês, e eu estava fazendo com meu filho, pedindo ajuda dele, e ele falou assim, mãe, você já está chorando? Todo final de semestre é a mesma coisa. Eu falei, o pior é que eu estou chorando aqui, vou chorar lá amanhã de novo. Então, é nessa vibe, né? E está tudo bem. Pois é. Bom, como todo fechamento de ciclo, a gente precisa trazer alguns recados para vocês antes da gente entrar no nosso tema, basicamente. Ainda que hoje, como a Alessandra falou, a gente vai ter muitas participações aí, não será em absoluto uma aula facilitada por nenhum de nós. Vai ser uma aula, um encontro construído por todos nós. Esse é o ponto. Mas, para que a gente já inicie uma reflexão pessoal, porque fechamento de ciclo, a gente tem que trazer algumas reflexões, pelo menos, né? A ULI, vocês vão ouvir ao longo dessa trajetória, e talvez já tenham ouvido isso aqui algumas vezes, que o propósito principal da ULI não é transformar ninguém em espírita, porque aqui são bem-vindos os muçulmanos, são bem-vindos os budistas, são bem-vindos os católicos, os protestantes, todos são muito bem-vindos. A gente nem tem a intenção de transformar ninguém em espírita, mas a gente tem um propósito fundamental, que é fazer com que cada um que passe pela ULI se veja espírito. Então, nos percebermos espíritos imortais é o propósito principal da ULI. Bom, e aí vocês poderiam, né, fazer a seguinte pergunta: e para que me serve isso, saber que sou espírito? Né? Além, eu falei que nós teremos ilustres participações aqui, eu já vou dar logo um spoiler, né? Tem o pessoal do ciclo 10 que está hoje aqui com a gente, abrilhantando, vou chamar assim, abrilhantando, né, esse nosso encontro. E eles já ouviram isso que eu estou falando para vocês uma infinidade de vezes, né? Mas aí a gente poderia se perguntar assim, e para que me serve, né, me perceber espírito? De que de verdade isso serve na minha vida? Bom, aí a gente começa a entrar dentro do nosso tema dessa manhã, né? A gente vai falar sobre uma sociedade espírita, que seria seguir numa sociedade que sigam ideias, né, que sigam conceitos que o Espiritismo traz. São conceitos, são ideias criadas pelo Espiritismo, são conceitos universais, e a gente vai tratá-los dessa forma, porque alguns dos aspectos que serão trazidos são aspectos naturais do espírito. Se eu me percebo espírito, eu entendo que não há nada fenomenológico, quase que a palavra não sai agora, trava a língua isso. Então, não há algo de fenomenológico, não há algo de extraordinário,
não há algo de sobrenatural, é natural do Espírito, e é o que somos. Então, e falaremos também sobre as instituições espíritas. É claro que a gente vai dar um foco especial na nossa casa, afinal é aqui que a gente compartilha esse conhecimento, é aqui que a gente adquire essas habilidades. Então, é claro, a gente vai dar um foco especial nos trabalhos que desenvolvemos aqui na nossa casa. Mas tem uma historinha que eu não sei se eu já contei para vocês, porque eu sou um eterno contador de histórias, mas tem uma historinha que eu queria, para a nossa reflexão dessa manhã, trazê-la aqui, porque nós não estamos dizendo para vocês que tudo isso que foi visto em 20 encontros, em 19, porque o de hoje está sendo inédito ainda, e tudo isso que foi visto em 19 encontros, e o que vocês ainda verão nos ciclos que sucederão esse, né? Ciclo 2, 3, até o ciclo 10, fora uma infinidade de outros trabalhos transversais, vamos dizer assim, que são possíveis, né? Que são os grupos de estudos, são os campos de desenvolvimento. A Alessandra vai falar isso para vocês daqui a pouco. Então, além disso, então, tudo que nós ainda veremos não se propõe a ser uma verdade absoluta. Não se propõe, mas aponta a uma verdade. Então, a historinha, não sei se eu já contei para vocês, mas se contei, não tem problema. Quem já ouviu, faça surpresa, como ela falou. Mas era uma vez, lá no início da humanidade, as pessoas descobriram que terem a verdade, que serem detetoras da verdade, seria um poder muito grande. E em busca desse poder, todos se moviam no sentido de ter a verdade. E a verdade era um grande espelho no céu, um espelho imenso. Enquanto eles se movimentavam, enquanto essa humanidade se movimentava para ter a verdade, eles conseguiram quebrar esse espelho, e ele caiu em vários pedaços na terra. E aí cada um correu e pegou um pedaço. E pegando um pedaço, achava que era dono da verdade. Lê do engano, porque cada um que pegou um pedaço da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta. Aquilo que pode ser uma verdade para mim, pode não ser para você, que não é para ele, que não é para ela. E a verdade dela é a verdade dela. A gente precisa entender que a sua verdade é a sua verdade. E eu tenho que hoje eu estou legitimizar. Hoje é emoção. Pois é emoção. Último encontro a gente fica trava-língua, né? Fica travado para falar as palavras. É por aí mesmo. Então, essa historinha, né, ela vai trazer apenas uma reflexão para a gente, para que entendam que essa experiência que vocês estão vivendo aqui, ela vai trazer verdades pessoais. É uma experiência pessoal. E a sua experiência não é igual à do outro. Porque os temas que são trazidos para que você se desenvolva. E tudo que é feito aqui é para que você se desenvolva. Então, pensando assim, hoje o nosso tema vai ser discutir o que podemos fazer como nossa parte inseridos nesse contexto. Eu sou espírito imortal. Então, pensando assim, qual é a minha parte? O que eu posso fazer para viver, né, essa essência que eu sou? Então, os nossos propósitos para que isso ocorra começam numa pergunta: como seria uma sociedade espírita? Em primeiro lugar, é óbvio, eu vou dar essa primeira dica, porque eu quero que vocês falem sobre isso, mas a primeira dica é uma sociedade onde tenham espíritos. Mas isso já acontece em qualquer lugar do mundo, né? Porque independente da região, do lugar, seja o que for, a gente tem lá o quê? Espíritos, né? Mas o que vocês acham que deveria compor uma sociedade espírita? O que vocês acham? Quem me ajuda aí?
Um bom momento, né? Então, um bom momento não, um bom motivo. Ser, né, espírito e ter a consciência de ser, né? Perfeito. Pois é, bom dia, meu nome é Ilse. Bom dia, Ilse. Eu tenho 30 anos no espiritismo, né? Fiz Escandinal lá naquela época lá na... Como é o nome? Vamos nem recordar, né? Na FEB, na FEB. Quando era jovem há pouco tempo. E acabei. Aí, então, eu sempre... Eu sei que eu sou espírito, sei que sou espírito e que o espírito é imortal. É uma redundância, eu também acho isso. Sei que sou espírito, sei que o espírito é imortal. O espírito é imortal. Sei de tudo isso, mas colocar isso dentro de mim foi agora, depois desses 6 meses, desse curso básico aqui, né? Que eu passei aqui. Que coisa boa. Porque, assim, a gente aprende muito que o espírito é. O espírito é. O espírito é. Aí nós dizemos assim, eu sou imortal. Então, agora que eu me conscientizei, isso me fez uma diferença muito grande. Porque eu vejo, eu tenho uma visão diferente da vida, de tudo. Perfeito. Né? Eu achei muito bom estar aqui esse semestre e continuarei até o 10º, né? São 10? São 10. Fora os, como eu falei, né, os transversais, né? Tem vários grupos de estudos. Por exemplo, hoje a gente tem um grupo chamado Sentindo Divino. Eu não vou dar spoiler não, né? Você que vai falar isso. Você é demais. A gente tem um outro grupo que fala de desdobramento, né? Então, tem um monte de coisas aí para a gente estudar e para vivenciar. E fora que depois disso tudo ainda tem uma pós-graduação. Então, vamos ter muita coisa. Mas você já é uma pessoa privilegiada. Porque o pessoal do ciclo 10 está aqui, eles podem testemunhar. Tem gente que chega no ciclo 10 e ainda não conseguiu internalizar esse sentimento de que sou espírito, né? Você, no ciclo 1, já está começando a sentir isso. Então, sinta-se feliz. Estamos no caminho, né? Não é? Bom, então, quem mais, gente? Que mais seria bom, né, para uma sociedade espírita? Deixa eu trazer, então, alguns conceitos aqui, né? Porque está cri. Então, esses conceitos aqui, uma sociedade espírita regida por alguns princípios espíritas. Esses 7 princípios estão na base do nosso pensamento. Então, primeiro, existência em Deus. De novo, qual é a verdade disso? Nós construímos uma ideia de Deus ao longo da nossa existência, né? Desde quando saímos das cavernas, a gente vem construindo uma ideia de Deus. Então, o Espiritismo, de certa forma, vem criar uma desconstrução da antropomorfia que criamos, que é aquela ideia de que Deus é um ser humano, né? A gente diz lá que o Deus é julgador, porque é pai, Deus é não sei o quê, Deus é não sei o que lá. Então, são ideias de que a gente constrói. Então, a gente começa agora a pensar, né, que Deus não é aquele velho barbudo sentado num trono em algum lugar lá no céu, né, e que fica de lá castigando, né? A gente desconstrói essa antropomorfia, né? Pois não. Deixa eu chegar o microfone aí para você. Senão o pessoal do YouTube não... Calma. Pronto. Você falou, pela sua emoção, que o Espiritismo traz a ideia de Deus. Mas eu gostaria que você falasse assim, a ULI, ela vem desconstruir muita coisa e vem fazer com que você traga de dentro para fora a sua ideia de Deus. Então, essa construção da existência de Deus, a ULI traz de uma forma diferente. Amplia. Perfeito, era isso que eu gostaria de falar. Porque, na verdade, o Espiritismo, ele, com a ideia, né, do antropomorfismo, ele já começa a desconstruir, né, na pergunta número 1 do Livro do Espírito, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tirou tudo aquilo que a gente construiu, né? Até
diante das religiões formais. Beleza. Mas a ULI, perfeitamente como você falou, vai ampliar isso, porque vai dizer que você não tem que construir uma ideia antropomórfica, mas você tem que sentir Deus, como é que Ele é para você. Então, sentir Deus é diferente de criar uma ideia de Deus. A ULI vai nos proporcionar isso. Mas Deus está presente dentro desse contexto, dentro dessa ideia. Segundo, a existência dos espíritos, né? Porque não tem como você não se inserir nesse contexto. A gente começa aqui, eu falo isso nas aulas, que a gente começa dizendo assim, os espíritos. A gente precisa terminar dizendo os espíritos, né? Então, terceiro, a evolução. Quem de nós aqui poderia dizer, e aí serve para ambos, né? Ciclo 1 e ciclo 10, olha que dois polos, né? Quem de nós aqui pode dizer, ciclo 1, na primeira aula eu era uma pessoa, hoje, 20ª aula, quem eu sou? Já mudei, eu não sou mais aquela pessoa que no nosso primeiro encontro. Ciclo 10, então, nem se fala, né? Não sou mais aquela pessoa do ciclo 1, do curso básico, a gente já se transformou. Então, essa evolução, a gente a percebe, precisamos integrá-la também dentro da nossa ideia. A reencarnação. Eu já vi, aliás, eu trago na aula de reencarnação aqui uma pesquisa, que é uma pesquisa oficial do Gallup, se não me engano, que diz que, dentre os católicos, eu não me lembro agora o número correto, mas em torno de 37% acreditam na reencarnação. Entre os espíritas, eu imaginava que seria 110%, né? Pasmem, 97%, se não me engano. Então, quer dizer, existe um número de pessoas que se dizem espíritas e que não acreditam na reencarnação. Então, a reencarnação não é uma crença, né? Ela é um fato. Você acredite ou não, eu vou falar que nem o Adenauer agora. Você não acredita não? Então morra. Você vai ver. Você vai descobrir depois, né? Então, pois não. Elaine, como todo mundo sabe, meu filho é evangélico da Assembleia de Deus. Ele diz que na Bíblia é lícito que cabe ao homem nascer uma única vez. Aí eu disse a ele, realmente, o homem, Elcimar, que é o nome do meu filho, vai nascer uma única vez, só que o espírito, que é a mente, vai retornar. Ele, minha mãe, pois é, quem vai renascer não é Elcimar, é o espírito. Pois é. O personagem vai Tá desencarnar. vendo? Ciclo 1, hein, gente? Essa minha turma é bombada, viu? Aguardem. Aguardem. Então, a mediunidade. Aí eu estava agora numa aula do grupo de estudos de desdobramento, né? Eu desci para cá, e a gente estava falando sobre a religião, que, aliás, é o tema. Falar de religião aqui com o pessoal do ciclo 10 presente é um desafio, né? Porque os caras estudaram religião lá agora o ciclo todo, né? Religião pessoal é o tema principal lá do 10, né? E a gente estava falando sobre a mediunidade, porque a gente vê a mediunidade através da religião. É algo que a gente precisa desconstruir. Aí a gente fala assim, não, mas tem mediunidade no catolicismo, tem mediunidade no protestantismo, lá na igreja evangélica, tem, porque eu também, minha família é um encontro ecumênico, né? Minha mãe é evangélica de uma igreja, minha avó é de outra igreja, meu irmão é budista, eu sou espírita, imagina a farofa que é, né? É um encontro ecumênico, né? Aí a minha avó conta que tem um dos cultos lá da igreja que as pessoas falam em línguas, xenoglosia, né? Então, mas a mediunidade não está presente nas religiões, ela está presente no espírito. Aonde tem espírito, tem mediunidade. E os espíritos se reúnem em torno de uma ideia de religião. Aí a gente acaba vendo a mediunidade nas religiões, mas ela não está nas religiões, ela está no espírito, né? A moral cristã como código de ética. Então, o Espiritismo se apropriou do código de ética cristão, que a sua essência está no faça ao outro aquilo que gostaria fosse feito a você. Isso é a base, é a essência.
Então, se eu sigo essa, e essa máxima, vou dizer assim, ela está presente em todas as filosofias religiosas, todas, vão dizer com outras palavras, mas ela vai estar contida em todas. Então, o Espiritismo se apropria disso. E na pluralidade dos mundos habitados, o que algumas vezes diverge até para um pensamento ufológico, e não é essa a ideia. A gente está falando de espíritos, e o espírito habita em todo o universo, né? Não há onde o espírito não esteja. Então, se a gente pensar dentro desses conceitos, dessas ideias, então, o que nos leva a que uma sociedade onde vigorem os princípios espíritas necessariamente será regida pela consciência da imortalidade do espírito, pelo amor e pela caridade. Tais princípios estarão sempre na consciência humana, prevalecerão ao materialismo e contribuirão para uma sociedade mais justa. Isso, se a gente entender isso aí, muda tudo, porque hoje eu já vi alunos falarem assim, mas não adianta, porque não adianta se a gente tem essa ideia, mas chega lá um governante, uma determinada pessoa, um líder, né, e ele pensa diferente, e ele é daquele tipo que só coça assim, né, para dentro, é tudo o jargão popular, né, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí a pessoa vai pensar, mas gente, o que a gente está falando é que o poder vai do povo, e se eu tenho essa consciência, eu vou propagar isso de tal forma a eleger pessoas que sejam meus representantes, que possam cumprir o que eu penso. Então, na verdade, o que a gente delega para quem está lá na frente deve ser aquilo que me representa. Mas a gente, poucas vezes, e eu não estou falando isso por nenhum discurso político, porque eu sou totalmente apolítico, mas é só pensar como dever de espírito, é assim que a gente deve pensar, né? Quem me representa tem que pensar como eu, não simplesmente, né, vai qualquer um lá. A gente, inserindo esse pensamento em nós, a gente vai mudando essa forma, né, de administração que existe hoje. Segundo, a felicidade é desse mundo? O que vocês acham? E é do outro também, né? Sou feliz aqui, sou feliz lá. A felicidade é um estado de espírito mesmo. Perfeito. Perfeito. Então, olha o que Adenauer fala sobre isso. O Espiritismo surge para levar o ser humano à felicidade por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando-lhe a imortalidade da alma, sua evolução e seu papel na vida. Vem mostrar que o egoísmo e o orgulho são os grandes males da humanidade, os quais prendem o ser humano ao materialismo, tirando-lhe a esperança no futuro e na alegria de viver. O fato é que a gente acha que a felicidade seja algo que eu não alcancei ainda. E a gente está o tempo todo atrás de uma felicidade sem pensar no que eu já sou, no que eu já tenho, né? Pensar no que eu ainda não tenho é um desejo, mas não é a felicidade, né? Então, isso é um outro ponto importante, fundamental para essa sociedade que a gente está querendo construir. E aí, como alcançar essa felicidade? Transformação? O Espiritismo vai falar sobre uma coisa que você já deve ter ouvido falar, que é a reforma íntima. Já ouviram falar sobre isso? Então, a reforma íntima, teoricamente, é uma mudança de valores, pequenos valores. Então, se eu começo a mudar aquilo que eu penso, que eu falo e o que eu faço, eu começo a me transformar. Aí Adenauer vai dar um nível, um grau de complexidade ainda maior, porque ele diz que a reforma íntima não é apenas essa mudança simples, ela passa por 4 fases. Essas 4 fases, elas são, primeiro, o autoconhecimento, segundo, o autodescobrimento, terceiro, a autotransformação e aí sim a
e iluminação. Quando você atinge esse estado de luz própria... Hã? É alto, 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 né? Pois é. É porque é seu o processo, né? É meu processo, é de cada um. Então é alto, porque não adianta que... Aliás, existe uma coisa... numa encarnação que eu fui comissário de bordo, né? Eu me recordo aqui de uma fala, né? Quando a gente entra no avião, olha que coisa filosófica e profunda. Quando você entra no avião, a aeromoça, o comissário, fala assim para vocês: se houver uma despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, pegue uma, puxa, coloque-a sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Depois, ajude a quem estiver ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Olha a profundidade disso. Ninguém pode ajudar o outro se estiver debilitado. Eu preciso respirar primeiro, estar bem, agora eu vou ajudar o outro, né? Então, por que é tanto alto, 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 alto? Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver transformado, eu não transformo ninguém. Porque ninguém leva o outro aonde não tenha ido. Eu não posso conduzir alguém a um lugar que eu não tenha ido lá. Por isso é tudo alto, 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 né? A gente, cada um de nós, é que promove em si essa transformação, essa mudança. Pois não? Quando eu entrei no Espiritismo há mais de 30 anos atrás, igual a ela, o que me deixou muito encantada no Espiritismo foi justamente a primeira frase que eu ouvi dentro do Centro Espírita: conheça-te a ti mesmo. Então, isso para mim foi assim uma porrada. Você não vai resolver a vida de ninguém para poder melhorar tudo. A transformação é autotransformação, autoconhecimento, autoiluminação. É conhecer a si mesmo primeiro. Então, isso é uma frase que está lá no oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Sim, achei fantástico isso. Isso é uma porrada. Verdade. Então, eu acho que o Espiritismo realmente se resume nisso aí. Eu acho que vai além, mas... Não, vai além, mas o basiquinho é esse aí, para ninguém se enganar, né? Começa por Primeiro, conheça-te. Quem é você, né? Quais são as suas ações? Como você procede, como, né? Verdade. E aí você consegue resolver algumas coisas. Achei fantástico isso. Bom, e agora? Vamos pensar novamente no que seria uma sociedade espírita? Agora que a gente falou desses conceitos aí, agora eu queria ouvir vocês de verdade, né? Como é que seria essa sociedade? Quem me fala aí? Alguém do ciclo 10? Não vale, não, eles não valem. Hors concours, né? Não dá para... Ciclo 10 não vale. Elaine vai falar. Vocês viram que a Elaine está de visual novo, gente? Olha, veio para a aula 20 toda trabalhada na elegância. Para mim, a sociedade espírita é onde todos os seres, quando se autoconhecem, primeiro usam a máscara para poder se proteger e depois começa a ajudar o próximo. Porque eu tinha aprendido também no catolicismo que você só pode dar aquilo que você tem dois. Se você só tem um e você dá, você vai ficar sem nenhum, você está errando, porque você vai ficar na falta. Então, eu só posso ceder a minha máscara, ou colocar a máscara em alguém depois que eu usar a minha. Então, quando a pessoa souber que ela precisa, sim, ajudar o próximo, primeiro conhecendo a si mesmo. Então, sociedade espírita onde todos vão viver, um em prol do outro, sempre ajudando. Eu passei um final de semana num retiro evangélico, maravilhoso. E continuo aqui porque eu já disse que lá eu não sentia a presença de Deus tanto quanto eu sinto aqui. Coisa boa. Lá atrás, né? Só sobre... Quer dizer, você vê, né? Você aprendeu isso no catolicismo, né? E no próprio catolicismo você lê lá as parábolas, né, de Jesus, e tem uma que eu gosto muito, que é o óbolo da viúva. Sabe qual é essa parábola, né? É aquela
que a viúva doou tudo que ela tinha, e um homem muito rico doou 10% do que tinha. E essa viúva doou tudo que tinha, que era muito pouco. Aí os doutores da lei perguntam a Jesus, quem fez mais? E ele vai dizer que foi a viúva, porque ela doou tudo que tinha, né? O homem muito rico doar 10% não é nada, né? Então a doação maior foi a que doou tudo, ela não tinha nada. Então você ter 2 para você doar 1, você não está fazendo tanto, né? Isso está lá no Evangelho. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Thaís. Tudo bom, Thaís? Tudo jóia. Não só um comentário, mas também um agradecimento, né? Eu acho que aqui o La Harmonia, a ULI como um todo, é uma sociedade espírita que tem toda a minha gratidão. Por que eu falo isso? Porque a religião que foi apresentada na minha casa, desde que eu nasci, foi o espiritismo de Kardec. Meu pai já era espírita, eu participei de grupo de desenvolvimento, tudo isso. Mas chegou uma época da minha vida, já na fase adulta, que eu me cansei. Me cansei porque eu comecei a perceber que aquilo ali já não me completava. Porque eu cansei de ouvir só que os espíritos, como você falou lá. E eu falava, não, eu quero eu. E eu não vi essa resposta de como me ajudar a dar um passo a mais, de fazer essa autotransformação. E eu percebia que eu só ia conseguir ir adiante se eu buscasse me transformar. E sempre aí eu mudava de centro espírita. E era aquela mesma conversa. Lá, o desencarnado. E aquilo ali me incomodava. Eu falei, bastou do espiritismo nesse momento. Aí fui seguir outros que veio a me trazer respostas, que foi maravilhoso. Aí quando eu vim morar aqui em Piatã, aí a vida me trouxe para aqui e eu me deparei com a ULI. E a ULI me mostra aqui a casa, não sei se porque a Adenal é psicólogo, mas consegue fazer essa junção de forma perfeita, o lá e o aqui, que dá esse conjunto que, para mim, o que é uma sociedade espírita, que a gente compreender que a vida lá e a vida cá é tudo junto, é uma coisa só. Então, para mim, sociedade espírita é isso, é você buscar essa transformação, essa autotransformação, de buscar conduzir a sua vida de acordo com o que é o objetivo real do reencarnar e do desencarnar, do ciclo universal na obra de Deus, né? Que a gente faz parte disso e buscar nessa evolução do mundo. Então, é mais não um comentário, é uma gratidão à casa e ao trabalho de vocês. Que bacana, que legal. Essa turma dele tá uma porreta. Eu tô aqui explodindo. Que bom, é isso aí, gente, bacana. Não é? O que mais? Bom, eu acho que a sociedade, do jeito, quer dizer, o que a gente está perguntando aqui, né? Que você perguntou, que é a sociedade espírita, como seria? Para mim, perfeita. Seria baseada no amor. Eu acredito que resume tudo. Fraternidade, humildade, né? Eu acho que tudo isso se resume. Para mim é um amor mesmo, porque é o que a gente sempre busca, né? Em relação a tudo, sem estar vivendo em uma sociedade como a gente vive, ou então outros mundos que vêm à frente, né? Que é baseada muito na parte material, né? O materialismo, enfim. Então, eu acho que é o que a gente sempre busca, né? A perfeição baseada nisso. Para mim, se resume a isso. Perfeito. Ana. Bom. Ana, amar é básico. Tá vendo? Bom, então, ó. Desculpa, pode? Bem, eu queria pegar o gancho dela, né? Falar do amor, mas me veio em mente o que você colocou do espelho quebrado. Então, eu vejo uma sociedade espírita quando as pessoas começam a juntar esse espelho quebrado. Perfeito. Certo? Aí, e transformar. Chegou no final da aula aí. Aí seria a sociedade espírita, quando o espelho não fosse repartido, e sim o espelho completo. Isso aí. Juntos, né? Juntos a gente tem uma verdade muito maior. Isso aí. O cara já leva a gente para o final da aula. Pois deu spoiler. Então, uma sociedade espírita, em primeiro lugar, regida por espíritos, né? E não por espiritais, mas por espíritos, né? Então, aí a religião pessoal lá, que o pessoal do ciclo 10 aí sabe tudo.
espíritos empenhando em se aperfeiçoar, em não em se salvar, né? Aquela história do farinha pouco, meu pirão primeiro, deixa eu pegar logo o meu quinhão, porque estou resolvido a minha parte. Não adianta, eu não vou ser feliz se você não for feliz, né? Olha que diferença que tem nisso, né? Então, sem privilégios ou sem distinções, não adianta ser amigo do rei e querer, né, cortar caminho. A gente, só os que são, eu tenho muitos jovens há pouco tempo aqui, mas aqueles que são jovens há muito tempo como eu, vão lembrar que tinha um comercial na televisão que passou a ser conhecido como lei, a lei do Gerson. Já ouviram falar? Né? Tem que levar vantagem em tudo. Sua mãe contou, né? Tá bom, vou te... Ouviu falar, né? Pois é, então virou lei, né? Porque o cara, você quer ter vantagem em tudo, mas isso é um pensamento que permeia as nossas mentes, né? E a gente tem que pensar que nessa sociedade não tem distinções, não tem que ter privilégios, todo mundo é igual e todo mundo precisa passar por todo o processo, pessoalmente, vivenciando a sua etapa. Agora, uma sociedade pacífica, mas não passiva, porque a diferença é que as pessoas associam, né, ser pacífico com ser passivo, né? Eu não preciso ficar calado, né? Eu posso brigar pelos meus direitos, né? Eu preciso cumprir os meus deveres, absolutamente, né? É preciso que eu cumpra os meus deveres, mas eu posso gritar e brigar pelos meus direitos, né? Por que falam assim, puxa... Já dizia a música, paz sem voz não é paz, é medo. É medo, pois é. Então, vejam, já que a gente falou do Evangelho, né, trouxe aqui o óbolo da viúva, vamos lá agora, o vendilhão do templo. Hoje eu estou evangélico, né? O vendilhão do templo, que passagem é essa? Aquela que Jesus entra no templo e sai quebrando tudo, metendo pau em todo mundo. Jesus, violência, combina contigo? Né? Por quê? Porque ele, olha, vocês estão deturpando a casa do meu pai, né? O que ele estava gritando? Porque virou comércio, né? Estavam fazendo comércio do templo, e ele estava dizendo, não é isso que o meu pai quer. Então, Jesus era pacífico? Claro, mas não foi passivo, porque ele estava gritando ali por algo que as pessoas não entenderam, né? Não estavam fazendo. Então, nós não devemos ser passivos. O que é certo, a gente tem que trazer à tona, né? Eu não posso deixar que eu vou fazer não, porque não vai resolver. Tenho que me inserir no contexto, né? Não violência e a paz sejam estados de espírito, paz consigo mesmo e paz com o próximo e paz com a vida. Então, esse é o estado que a gente deve almejar, né? E você só consegue, agora eu vou fazer o link com aquilo que a gente falou no início, você só consegue esse estado aí quando você se percebe como espírito. Sabe por quê? Porque você sai desse estado de paz muito facilmente. Chega um boleto do cartão de crédito, você abala a sua paz toda, você já fica todo, né, desestruturado. Se você pensar assim, eu sou espírito imortal, o que é o cartão que está me cobrando agora, que eu não vou pagar? Isso é besteira, isso brincadeira, a gente tem que pagar o cartão, viu? Duas coisas que... Uma é para abusar você. Na segunda-feira, o fechamento do retiro evangélico, rolou churrasco. Eu só me lembrei de você o tempo todo. Nem me chamaram, hein? Só lembrei dele, viu? Só dele. E no sábado à noite, quando eu cheguei no dormitório, que um monte de gente dormindo junto, uma vasilha de água de alguém derramou no meu colchão. Aí molhou o colchão, lençol, e aí, onde é que eu vou dormir? Aí estava todo mundo esperando assim, não, quando ela chegar, ela vai detonar. Uhum. Eu cheguei, o pessoal me olhando, eu disse que foi, derramou uma vasilha de água no seu colchão. Eu disse, é para não dormir nele hoje, tirei o colchão, botei lá fora, arranjei um outro colchão, que eu não sei de onde veio, dormi. Meu filho pegou o meu colchão, que estava molhado, colocou o plástico dele, que o colchão é novo, e emprestou para outra pessoa dormir. Então, eu não estourei, eu procurei uma solução, e meu filho ainda deu outra solução. Então, às vezes, alguma coisa quer tirar sua paz. Mas se você tiver consigo... Essa consciência, né? Não conseguiu tirar minha paz. Perfeito, é isso aí. Então, esse é um estado que a gente tem que alcançar, né? Porque
Nem todo mundo consegue chegar lá. Bom, aí, esses 4 primeiros pontos que nós falamos nos remetem a esse convívio, né, dentro de um núcleo que a gente chama de sociedade. Mas essa célula maior, né, que é a sociedade, ela tem outros fragmentos que fazem com que a gente exercite isso, com que a gente ponha isso em prática, né? Começa na nossa família, né? Aí na comunidade que a gente participa, em uma dessas comunidades, né, poderiam ser as eclesias, né, as igrejas, são comunidades que você precisa vivenciar a sua experiência social. E aí, para nós aqui, essa seria a casa espírita. Então, nós falamos sobre a sociedade espírita, vamos falar agora sobre a casa espírita. E aí eu vou pedir para a Alessandra falar um pouco, né, porque você está aí sem falar. Você já falou tudo? Não falei nada. Tem que trabalhar, né? Veio para cá para ficar aí, né, andando. Eu vou contar um segredo para vocês, porque eu sou dessas, né? Eu não guardo só para mim. Vocês sabem que eu dei aula aqui o semestre todo, não foi? Vocês cansaram de me ver. Mas hoje eu estou nervosa. Eu hoje estou com frio na espinha, gente. Estou até sentindo a voz trêmula. Coisa graça. A minha espinha... Não. Aqui lá para trás, gente. Então, vamos lá. Como o Luiz falou, né? A gente vai puxar sempre a brasa para a nossa sardinha, né? Então, quando vocês verem ali Centro Espírita, estamos falando do Centro Espírita Harmonia, né? Então, qual é a célula básica aqui da nossa casa, né? Ela tem organizadores e fundadores e mais o auxílio espiritual. Então, tem a organização, sim, encarnada, né? Nós temos um grupo de diretores, né, que são formados por, acho que 5 pessoas, né, mais ou menos aqui, que é Adenauer, Fernando, Sheldon, Cristiano, enfim. E os fundadores também, que começa com Adenauer, ele tem outros nomes, né, e o auxílio espiritual, né. Mas, ao contrário do que Thaís falou ali, que eu adorei o depoimento dela, né, muitas casas só delegam essa função, né, de organização, de poder, vamos dizer assim, entre aspas, aos espíritos, né? Quem é o coordenador da mediúnica? O espírito fulano de tal. Quem é o coordenador do estudo? O espírito fulano de tal. Então, os encarnados não fazem nada, só obedecem, né? Aqui não é assim. Né? Adenauer brinca, vocês já devem ter ouvido ele falar isso várias vezes nas palestras, que o CPF é dele, né? O CPF que está aqui na Fundação La Harmonia é dele, não é de nenhum espírito, né? Então, aqui a gente tem, sim, esse balanço, né, Thaís? Metade do trabalho é do lado de cá, metade do trabalho é do lado de lá. É verdade, viu, Thaís, que o trabalho do lado de lá é mais pesado, né? A gente sabe que eles trabalham mais que a gente, mas tudo é balanceado aqui, né? Por isso, vocês escutaram aqui também, durante todo o ciclo, a gente desmistificando e botando por terra o nome mentor, mentor, mentor. Vocês nunca me ouviram falar aqui mentor, nem Luiz, né? A gente sempre fala parceiros, amigos espirituais, equipe espiritual. É sempre os termos que a gente usa, porque mentor dá essa conotação aí, né? De ele manda, eu obedeço, né? Diversidade sem normas rígidas e necessidades locais. Então, diversidade também é a palavra forte daqui, né? Como o Luiz falou, nós aqui temos alunos protestantes, católicos, ateus, agnósticos, branco, preto, amarelo, rosa, baixo, alto, gordo, magro, hétero, homo, trans, enfim. Aqui todo mundo é bem-vindo o tempo todo, né? E a gente se orgulha disso, porque a gente ouve sempre muitos depoimentos de pessoas que foram negadas em outras casas e aqui se sentiram acolhidas, se sentiram em casa, né? Isso é muito comum de todos nós ouvirmos isso aqui, né? Por religião, por raça, por gênero, por tudo, né? Então, diversidade é uma marca da casa também. Aqui a gente atende a diferentes propostas: cura, prática mediúnica, filantropia e estudo, né? Mas todas as instituições, o Luiz falou de sociedade, agora eu estou falando da instituição espírita,
todas as instituições têm sempre um perfil mais forte, né? Tem casas que o mais forte é a caridade, tem casas que o mais forte é o trabalho mediúnico, é o foco maior. Aqui nessa casa, o foco maior, o perfil maior é o estudo, né? A mediúnica faz parte, e isso é tratado muito naturalmente, né? Palavra que vocês também vão ouvir até chegar no ciclo 10 é naturalização da mediunidade, né? Como a gente falou também em todas as aulas, e Luiz acabou de falar isso aqui hoje de novo, a mediunidade não é o mais importante do espiritismo, porque está em todas as religiões, está no ser humano, né? Então, o nosso perfil do Centro Espírita Harmonia, da Fundação La Harmonia, né, da ULI, é estudo. Na segunda-feira nós fizemos essa mesma aula e um aluno falou assim que o que ele achou bacana, que ele já passou por vários centros espíritas, e todos que ele passou, porque ele tem uma mediunidade ostensiva, e em todos os centros espíritas que ele passou, sempre o que orientaram ele é: você precisa trabalhar, você precisa ir para a mediúnica, você precisa trabalhar. E ele estava completamente com uma mediunidade ostensiva, mas completamente perdido e perturbado, não sabia o que fazer com aquilo, né? E ele disse que o que encantou ele, né, como Thaís trouxe, o que encantou ele é que ele chegou aqui e ninguém mandou ele para a mediúnica. As pessoas, a entrevista, o acolhimento, mandou ele estudar, mandou ele se matricular na ULI, né? E eu falei para ele: eu posso te garantir que não foi com você, que 101% dos alunos, das pessoas, não vou nem dizer dos alunos, mas das pessoas que chegam aqui nessa casa procurando por algum auxílio, vai ser direcionada para o estudo. Porque o primeiro passo lá qual que era? Autoconhecimento, né? Então, a gente precisa se conhecer, precisa ter conhecimento das coisas para saber como vai lidar com elas, né? E a mediunidade é uma delas, né? Então, esse é o perfil do Harmonia, é o estudo. Nós trabalhamos no Rio, numa casa, né? Lá, a Sociedade Espírita Ramatiz, e lá, aqui, vocês entram e vê aqui, o amor é a força propulsora do universo, né? É a frase básica. Lá no Ramatiz, quando a gente entrava de cara assim, estava escrito assim, esta casa é especializada em tratamentos espirituais. Então, era uma casa que estava focada em tratamento espiritual. Para vocês terem uma ideia, era uma casa muito grande, o passe era feito num dia só, às quintas-feiras, eu acho, né? Era em torno de 7.000 a 8.000 passes. As pessoas pegavam senha, tinha um placar eletrônico, né? Porque os trabalhadores iam para aquela casa só um dia dar plantão de passe, era turno de passe. Então, era uma casa que as pessoas... Ia trocando o turno dos turno, passistas, né? Tinha aquele grupo de passistas que era assim, um salão maior do que esse aqui, né? Eu acho que tinha bem uns 100 passistas. Aí aquele grupo saía, entrava outro, e era o dia inteiro, era de 7 da manhã às 7 da noite. Então, era uma casa que o perfil dela era esse, né? As pessoas que procuravam a casa sabiam que era para ser tratado espiritualmente. O foco não era estudo. Tinha palestra, tinha grupo de estudo, tinha tudo isso, né? Mas o foco maior era o tratamento. Aqui é o contrário, o foco maior é o estudo, né? O conhecimento. As outras coisas vêm agregando. O tratamento nós temos todos eles, né? Nós temos as mediúnicas, mas não é o mais importante daqui, né? Como Thaís falou, e muito bem colocado, eu digo que o Harmonia tem um plus a mais, né? Porque o espiritismo daqui é linkado o tempo todo com a psicologia, né? Já que Adenauer é um dos fundadores, é o fundador maior, né? E é psicólogo e é escritor de todos esses livros que vocês veem aí, que mistura, né? Que entrelaça, melhor dizendo, o espiritismo com a psicologia, né? Então, esse é o perfil da nossa casa. Não tem uma uniformidade, mas uma unidade em torno dos conceitos de Allan Kardec. Então, a base é o kardecismo, sim, né? Tudo que vocês vão estudar aqui vai estar embasado no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros de Kardec, e em todas as outras literaturas espíritas também, mas junto da psicologia, sempre, né? Alguém falou alguma coisa? O bom é isso, pois é. Então, a principal função do centro espírita, e aí tem uma frasezinha de Emmanuel, né? Não se colhe a verdade na vida, como quem engaiola uma árvore na floresta, né?
disseminar as ideias espíritas, formar pessoas conscientes e que se tornem espíritas pelo exemplo. Então, como é seu nome? Seu? Nilce, né? Trouxe ali. Eu tenho 30 anos de espiritismo, mas eu não tinha me percebido espírito ainda, não tinha conseguido começar a enxergar a vida pelo olhar do espírito, né? Então é isso aí, é o exemplo, é internalizar. Não adianta a gente decorar todo o livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns e todas as outras literaturas, se a gente não internalizar e pôr em prática no nosso dia a dia, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Então é mostrando para as outras pessoas se comportando lá fora, como o Luiz falou, na frente do boleto, no trânsito, no nosso emprego, com os nossos amigos de trabalho, na nossa família, que a gente vai mostrando a mudança que está acontecendo e por que eu sou espírita. Aí chega um belo dia que as pessoas dizem assim, fulana se comporta diferente. Às vezes nem sabe, isso já aconteceu com a gente milhões de vezes, né? As pessoas nem sabem, a gente não fala a nossa religião. Se perguntar, eu digo, mas eu não saio por aí catequizando ninguém, né? Então, aí vê a atitude de vocês e vai dizer, eu vou lá nesse Harmonia para ver o que tem lá de diferente, porque a Ana está diferente, ou a Ana é uma pessoa assim, assada, eu gosto da conduta dela, né? Então, eu vou lá ver o que tem lá nesse Harmonia, né? Então, isso é o exemplo, né? É você internalizar tudo que aprendeu aqui. A Fundação La Harmonia. Então, a nossa estrutura é essa. A Fundação La Harmonia é o que abarca o Centro Espírita e a ULI, né? É uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, cujas ações se destinam à promoção social e ao desenvolvimento psíquico, social, emocional e espiritual do ser humano. O centro é o espaço de convivência e divulgação e pesquisa do espiritismo. Vocês veem que não está ali dizendo que no centro ninguém vem aqui trabalhar mediunidade, né? É um espaço de convivência, divulgação e pesquisa, certo? E a Universidade Livre do Espírito, a ULI, instituição gratuita de ensino espírita, sua estrutura pedagógica é alicerçada nos postulados básicos da codificação espírita, fazendo interface com outras áreas do conhecimento científico. Foi o que eu acabei de dizer, né? Então, e aí, eu trouxe aqui para vocês tudo que está aí, todos os projetos que são mantidos, né, que são realizados pela Fundação La Harmonia, porque a Adenauer explica isso, mostra sempre isso na aula inaugural, mas às vezes nem todos vocês estão presentes na aula inaugural. Então, e também às vezes nem sabem, né? Eu perguntei aqui segunda-feira, todo mundo aqui sabe que aqui em cima tem um saque? Um saque, aquele saque que tem em todos os shoppings de retirar, de fazer expedição de documento, identidade, certidão de nascimento. Vocês sabiam que aqui na Fundação tem um saque? Pois é, aqui na Fundação tem um saque, né? Uma das coisas. Então, vamos lá, ó. Começa lá em cima. Centro Espírita Harmonia, esse não precisa falar, vocês já sabem, né? O Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, que é em Patamares, que também está inserido aqui na Fundação La Harmonia. E ele, aliás, surgiu antes do Centro Espírita Harmonia. Tudo começou lá, em Patamares, né? A Adenauer conta essa história também, depois que foi comprar esse terreno e se criou a fundação aqui. Mas o primeiro Centro Espírita foi o Joana de Ângeles e ele continua lá em funcionamento até hoje, em Patamares. O Núcleo de Promoção Social Francisco de Assis, a editora de livros espíritas, né? Esses livros todos de Adenauer e de outros autores que procuram a editora Harmonia são doados 100% à renda das vendas para as ações sociais da Fundação La Harmonia, né? Adenauer também deixa isso claro sempre que ele fala nos lançamentos dos livros, né? Que é doado em cartório, que ele não fica com nenhum real de cada venda do livro, é tudo doado para cá. E a editora funciona hoje lá no prédio do Lar dos Idosos, certo? Era aqui, lá em cima, mas conforme a ULI foi crescendo e foi precisando de mais salas, ela foi transferida para lá. A distribuidora de livros espírita, que está acoplada à editora, né?
A escola Allan Kardec, que também é em Patamares, próximo ao Joana de Ângeles, é uma escola de ensino, vai do ensino fundamental ao ensino médio, certo? A creche Escola Tereza Cristina, que é essa que vocês passam todo dia aqui, vocês já perceberam que vocês passam pela creche Escola Tereza Cristina, né? Eu estou perguntando isso, parece brincadeira, mas tem gente que chega na aula 20 e diz, ué, aqui tinha uma escola? Tem. Né? Quando você entra no portão à direita, esse primeiro prédio aqui é a creche Escola Tereza Cristina. É uma creche e escola. Então, as crianças entram bem pequenininha, né? E acho que vai até o ensino fundamental. Não é isso, Rô? As filhas de Rô também estudaram ali. Estudam ainda, né, Rô? Pois é. Então, vai até o ensino fundamental, a criança passa todo dia ali, né, o dia inteiro, período integral, todas as refeições. Elas têm curso de balé, de outros cursos, né? Elas se apresentam aqui no final do ano, venham prestigiar nossas crianças, né? Tem a apresentação de balé aqui das crianças, enfim. Agora deixa eu interromper, tem a Escola Harmonia, que não está aqui, que é aqui atrás, né? Tem a escola, tem 3 escolas, então, né? Tem a Allan Kardec, tem a creche Escola Tereza Cristina, que é essa, e aqui atrás, nessa rua de trás agora, inaugurou no finalzinho da pandemia, né? A Escola Harmonia, que também é de ensino fundamental. Todas essas escolas em parceria com o governo, viu, gente? Governo do Estado, governo da prefeitura, cada uma delas tem uma parceria, certo? É a escola normal mesmo, vamos dizer assim, né? Não tem nada a ver com o espiritismo, é a escola para atender a população daqui em torno, né? Essa população. Geralmente, todos esses projetos atendem Bairro da Paz, Coqueirinho, Baixa do Tubo, né? É isso mesmo. Esse pessoalzinho, né, que mora aqui em volta, a galera que frequenta aqui, que usa esses serviços. Oficinas profissionalizantes Bezerra de Menezes, né? São cursos que são ministrados aqui por voluntários, né, que ensinam cursos de informática, cursos de cabeleireiro, de maquiagem, de mega hair, de unha, de artesanato, de costura, de crochê, para os pais. Eu sempre digo para as mães, né, mas são para os pais. Os pais também podem fazer, óbvio, né? Enquanto as crianças estão estudando, as mães fazem os seus cursos profissionalizantes aqui. O núcleo de psicologia, que é nesse prédio aqui no 3º andar, né, que também atende essa população, os psicólogos todos voluntários que vêm para cá, dar o seu dia de trabalho para atender esse público. O núcleo jurídico de cidadania Maria Terezinha Ferraz Freire de Novaes, que é onde está inserido o SAC, né? Mas, além do SAC, tem todo esse atendimento jurídico, né? Também de advogados, de juízes, que também trabalham aqui voluntariamente, atendendo as causas, né? Causas trabalhistas, causas familiares, pensão de filho, todas essas ações, né, jurídicas são resolvidas aqui. O ambulatório médico Eurípides Barçanufo, que também é aqui nesse prédio, no 2º andar, que tem, também não sei especificar certinho quantas especialidades, mas muitas especialidades, médicos também voluntários que trabalham aqui gratuitamente, né? Ginecologia, urologia, nefrologia, odontologia, pediatria, tem muitas especialidades aqui atendendo a essa população. O Lar dos Idosos Fabiano de Cristo, que funciona nessa rua aqui de trás, essa rua coladinha aqui com a ABB, tem o prédio ali. Ontem eu vi... Vocês seguem a página do Lar Harmonia, da Fundação Lar Harmonia, no Instagram? Quem não segue, siga, né? Ontem, por exemplo, eu vi os idosos fazendo hidroginástica, achei o maior barato. Nem sabia que ali tinha piscina, né, Rô? Viu? Tem piscina dentro do Lar dos Idosos. Aqui o negócio não é pouco, não. Né? A galerinha lá, os velhinhos, tudo fazendo hidroginástica. Achei o maior barato, né? Então, eles têm toda essa assistência lá no Lar dos Idosos. O Centro de Reabilitação Maria Dolores Segura. O Centro de Convivência e o Delfonso do Espírito Santo,
que é justamente isso. Os idosos que moram lá têm toda essa assistência, mas os idosos que não moram no lar dos idosos, existem esse núcleo de convivência que eles vêm, participam de oficinas, de dinâmicas, de terapia em grupo, né? Passeios. Ano passado tiveram passeios, né? Fora. Então, outros idosos também podem participar, também podem ser convidados a participar. E a Clínica Harmonia. Enfim, e a Escola Harmonia, que o Luiz falou que ainda não está ali nesse slide, porque ela é recente. Então, a Fundação La Harmonia abarca aí todos esses projetos, né? E por isso a gente sempre diz que tem trabalho para todo mundo, né? Também está essa semana lá na página do Instagram o pedido para quem quiser se voluntariar para tanta coisa, né? Você tem uma habilidade, você pode vir aqui ensinar nas oficinas profissionalizantes, você pode ser voluntário no Lar dos Idosos, né? Não é só a ULI, não é só o Centro Espírita, a gente tem a Fundação La Harmonia, que tem um monte de projetos e precisando de ajuda de todo mundo, né? Para que esses projetos sigam, né? E aí acabou. Foi? Acabou, marido? Então, pronto. Acabou não é a palavra, né? Porque agora a gente vai fazer uma outra atividade, porque, como nós falamos no início, né, hoje é essa infinidade de presenças ilustríssimas, iniciando, né, pelo brilhante convívio que teremos hoje com o ciclo 10. Então, agora a gente vai pedir o seguinte, vou pedir para a galera do ciclo 10 para se infiltrar entre nós do ciclo 1, porque a gente vai tentar dividir agora aqui em 4, acho que 4 dá, né? 3. 3? Bom, vamos tentar dividir em 3 grupos, vamos bagunçar, né? Tá muito organizadinho aqui o negócio. 7. Então vai 3 para cada grupo, 3. Pronto. Não, aí dá... E mais um para... 2. Então, se dividir em 4, a gente fica 2, 2, 2 e 1. Então, pronto. Então, vamos nos dividir em 4. Vamos lá. Grupos. Vai ter um grupo aí que vai ter uma pessoa só do ciclo 10. Vamos bagunçar. E vão ter 3 grupos com 3. Se dividam... São 8? Então, perfeito. 4 grupos, 2 pessoas para cada grupo. A gente pode fazer aqui, pode ser assim, ó. O pessoal daqui, o pessoal aqui, dali e o pessoal de lá. E aí o pessoal do ciclo 10 se infiltra aí, 2 pessoas. Então, do 1 não tem problema não. Pode ter um grupo maior, um grupo menor. Não precisa ser 10, exatamente divididinho, não. Podemos fazer aqui, ó. Aqui já formou um grupo, aí aqui forma outro grupo, a gente forma um outro grupo aqui atrás e um outro grupo aqui. Pronto, aí vocês se insiram aí, se infiltrem. Pronto. Tem ciclo 10 aí em todas as rodinhas? Tem, né? Tem? Então, pronto. Deixa eu contar agora para vocês o que nós vamos fazer. Ó, nós vamos chamar... Peraí, viu? Bel, você tá bagunceira, viu, Bel? Antes que ela perca ponto, ela sentou, viu? Só porque veio toda bonita para a última aula. Aqui, pronto. Aqui, Bel, vem. Pronto. Bom, então agora como é que nós vamos fazer? Ó, eu vou chamar esse grupo aqui de grupo 1. A galera ali, grupo 2. Aqui o grupo 3. E ali o grupo 4. O que nós vamos fazer agora? Diante de tudo que a gente viu no curso, não precisa ser o que a gente só falou hoje, não. Porque ó, na aula 1 a gente viu historicamente o que é o Espiritismo, na aula 2 a gente falou de Deus, na aula 3 Espírito, 4 evolução, libertação, depois falamos de reencarnação, tudo que a gente viu e que integrou, né, em cada um de nós. O ciclo 10, então, olha que caminhada que já tem para trazer de perspectivas e de experiência. O que a gente vai fazer? O grupo 1
e o grupo 3, aliás, aqui é o 2, o grupo 1 e o grupo 2 vai falar sobre sociedade espírita. E o que eu quero que a gente fale? Eu quero não, que nós falaremos. O que disso que eu já vi, o que eu vivi e aprendi aqui, me faz ter a ideia do que seria essa sociedade. Vamos construir essa sociedade com o que vocês vivenciaram, o ciclo 10 trazendo a experiência deles e vocês com a de vocês. Então, esses dois grupos vão falar de sociedade. E esses dois grupos aqui, da mesma forma, o 3 e o 4, vão falar sobre a instituição espírita. E aí, é claro que a gente acaba sempre trazendo muito do que a nossa casa tem. Mas não precisa ser só isso, porque podem surgir novas ideias. Olha, poxa, uma instituição espírita, se tivesse algo nesse sentido, seria fantástico. Olha aqui, né, trazendo coisas a vivermos ou vivenciarmos essas novas ideias. Então, a construção de uma casa espírita, de uma instituição espírita, daquilo que nós já vivenciamos até aqui. Nós vamos ter para essa missão exatos 20 minutos para a gente discutir isso. Aí, quando tiver faltando 15 minutos, eu vou, ou melhor, quando tiver decorrido 15 minutos, faltando 5, eu vou avisar, pessoal, mais 5 minutos e encerrou. E aí, cada grupo vai eleger um porta-voz, e esse porta-voz vai vir aqui para falar das suas ideias que a gente vai implementar na instituição espírita e na sociedade espírita. Combinado? Então, a partir de agora... Alguma dúvida, gente? Eu queria sugerir que vocês se apresentem, né? Tem gente que nunca olhou um para a cara do outro aí, né? Ficou sempre sentado de costa. Então, vamos aproveitar aí. Então, aproveita, cada um vai falando o seu nome, o pessoal do ciclo 10 também, né? Aí, entre grupinhos, não precisa ser para todo mundo, não. Pronto. Agora, a gente tem 20 minutos para o total. Então, a gente se apresenta aí, né, em 2 ou 3 minutos e depois faz a nossa tarefa, a nossa missão de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Só não esquecerem quem é o eleito aí de cada grupo para... Bom dia! A equipe 1 construiu a ideia dessa sociedade espírita. Então, eu vou ler, porque foi uma construção de todos. A gente discutiu, analisou, tudo com o olhar do espírito que somos. E aí vem essa construção. Estamos aqui para a vivência do autoconhecimento e, a partir daí, poder viver e ajudar a construir uma sociedade que se caracteriza pela diversidade. Então, a gente analisou toda essa diversidade de culturas, etnias, gênero, de tudo, mas com esse olhar do espírito, respeitando todas essas diversidades. E aí a gente colocou amorosidade, a escuta sensível ao outro, acolhimento, harmonia, vínculos de amizade. Aí colocamos novamente harmonia e amorosidade em todas as áreas da dimensão da vida. Construir essa sociedade espírita começa aqui, portanto, ampliando a experiência da autocura, a autocompreensão, que possa transbordar em compaixão, caridade, empatia e, principalmente, a escutar a dor do outro. Cada espírito tem sua necessidade, tem suas tendências, suas demandas. E nós somos uma semente e que vamos né? Faltou a palavra, que eu estou igual a meu amigo aqui. Aí ficou... Então, quando essa semente ela explodir e ela
germinar, ela florescer, ela darão novas sementes. E assim a gente vai semeando na sociedade, porque a gente pensou que cada um fazendo a sua parte, vai chegar um dia que essa sociedade vai ter uma nova visão, uma nova cara. Então, a partir do segundo semestre, isso aí, seus colegas do ciclo 1, estaremos mais próximos e com vínculos mais estreitos e amorosos. Então, o que eles falaram aqui, que faltou esse conhecimento essa interação de olho no olho, saber o nome, construir esse vínculo de amizade aqui com vocês. Então, é interessante que vocês terminem hoje essa aula 20 do ciclo básico e tenham um momento, seja 5 minutos, 2 minutos, que sejam, falem um com o outro. E quando vocês chegarem no ciclo 2, vocês começam a estreitar mais essa amizade, porque vocês estão construindo essa sociedade espírita. Grupo 2 agora já está aqui, ó. Olá. Então, a sociedade espírita, que ali a gente chegou a um apanhado, né, de ideias, que a sociedade espírita é a sociedade que nós vivemos. Nós não levamos para dentro do contexto assim de uma instituição, não. É a sociedade que vivemos, porque se nós somos espíritos, então a sociedade que vivemos é uma sociedade espírita. Então, o que seria uma sociedade espírita, talvez ideal, né? Então, que esse seria o objetivo da existência do mundo, né? Dessa evolução de todos nós. Então, o que é que nós enxergamos? Que eu ainda vou aprender a falar aqui na frente sem ficar nervosa. Um dia eu consigo. Não vai conseguir, né? Então, o que nós pensamos foi o seguinte, que a educação é a base de tudo na nossa vida. Que para conseguirmos essa sociedade espírita ideal, existe a necessidade do autoeducar, se autotransformar, do autoconhecimento, que isso começaria a partir de nós. E como que nós podemos contribuir com essa sociedade? É através da educação social mesmo. É nós passarmos a fazer uma formação voltada não só para o intelecto, mas a educação, seja ela emocional, seja ela uma educação moral, de poder compreendermos o porquê da vida, o porquê de existirmos, o porquê dessa Constituição Universal, para podermos chegarmos num ponto muito importante, que é a lei de igualdade, que não existe, como ela falou, a lei da meritocracia. Eu não sou rica ou eu não sou pobre porque eu fui privilegiada. Eu não sou feia ou eu não sou bonita, eu não sou saudável ou não tenho uma patologia, por isso, por aquilo. Mas compreender como que se desencadeia essa vida para que possa existir uma compreensão e uma motivação para se querer transformar e querer evoluir. Então, se nós buscarmos hoje incluir na base da educação, como se hoje tem nas escolas, e nas famílias, dentro do lar, que é um seio importante para poder gerar essa transformação social e humana, essa sociedade espírita ideal nós vamos conseguir. Que seria o quê? Compreender o quê? As leis universais. O que são essas leis universais? É você compreender que cada um está no seu lugar certo. Porque aquele que a gente julga que é ruim, ele não pode dar aquilo diferente naquele momento, porque é o que ele é. Mas perante os olhos de Deus, perante os olhos do universo, ele é um filho maravilhoso, porque ele é filho de Deus. Então, nós somos todos iguais. Nós só estamos em momentos diferentes devido ao empenho individual de cada um de querer evoluir. Então, isso é possível e permitido para todos. E, como foi relatado também, tudo está dentro de nós, tudo está dentro da nossa consciência. Todos nós temos esse software, né?
onde está tudo gravadinho lá, mas é como se tivesse adormecido. Mas, a partir do momento que existe esse despertar, essa educação, a motivação do meu exemplo tocar o outro, quando a gente percebe que tem uma linguagem que é universal, que todo mundo gosta de ser bem tratado, porque foi colocada assim a questão, como a gente falou assim, de Jesus Cristo, isso e aquilo. Aí eu dei minha opinião, que eu fico muito preocupada em falar essa questão de Jesus Cristo, porque fica parecendo um teor religioso. E, às vezes, a gente acaba afastando um pouco. Então, quando a gente usa uma linguagem, que é a linguagem de Jesus, que é a linguagem do amor, que é a linguagem que todo mundo gosta de ser tratado bem, com pé de igualdade, a gente consegue tocar o outro. A gente não se coloca nem além e nem aquém. Então, eu acho que a sociedade espírita seria a sociedade que nós já vivemos e aquela sociedade que seria o ideal e como conseguirmos ela, que seria através da educação, seja essa educação intelectual e também emocional / moral, que isso a gente deveria fazer como? Através das escolas e, principalmente, também no seio familiar, como também através do nosso exemplo, da nossa busca individual, porque isso reverbera no outro, para que possamos compreender e, através do nosso exemplo, mostrar que não tem ninguém melhor ou pior, e sim que todos estamos, cada um, buscando, vivendo a sua etapa, como tem que ser, fruto do seu desenvolvimento, dessa busca individual de cada um, para que não haja julgamentos. Agora vejam o seguinte, ela isso é porque ela estava nervosa. Dizendo que estava nervosa, que aí a gente, não, ó, nervoso vai ficar sempre, você nunca vai conseguir não ficar nervosa. Arrasou, vou anotar o nome. Da sua turma. Não, da sua turma aqui, da turma dela, ela é aluna nossa. Pois é, já está anotado o nome, dá para a aula no próximo ciclo. Esse meu ciclo 1 está arrebentando, não estão, meninas? Então, a colega, que é do ciclo 10, ela disse que Luiz, há 5 anos atrás, passou uma atividade para a turma dela. Aí ele passou um exercício que eu achei interessante, que era desenvolver uma frase ou texto com as palavras virtudes, caridade, irmão, mudança social e universal. Que, se for ver, é tudo que a gente chegou a essa conclusão e que ela falou no final e que foi interessante porque a gente conversou, dialogou e no final a gente falou, então a gente fez bonitinho, a gente conseguiu juntar tudo. E ela fez uma frase que eu achei bem bacana, que é o seguinte: uma sociedade espírita é constituída por irmãos com uma visão universal que proporcione uma mudança social baseada em virtudes, sobretudo o amor e a caridade. Muito bom. Grupo 3. Cadê? Quem é o... Ih, gente, é ele. Quem é o eleito? Tá esperando? É cola que você quer? Bem, meu nome é André e o nosso tema é o novo perfil de uma instituição espírita. A gente fez uma exposição de ideias ali e chegamos à seguinte conclusão: como falar disso, eu particularmente, sem olhar o harmonia? Porque, sinceramente, quando as pessoas procuram a instituição espírita, muitas por diversas questões, muitos também vão pelo sobrenatural, pela busca daquela coisa do desconhecido. Por quê? Não se tem, na verdade, uma educação espírita. As instituições não tratam disso. Então, nós entendemos que um centro espírita, uma instituição espírita, sobretudo, precisa, antes de mais nada, acolher aqueles que vêm em busca do conhecimento. Esse acolhimento, a seriedade no tratamento, a diversidade das pessoas que procuram, faz com que hoje uma instituição espírita ela tenha que se adequar ao momento atual.
certo? E essa adequação passa, sobretudo, por trazer nova visão do que é uma instituição espírita. A educação é fundamental para que isso aconteça. Então, uma instituição espírita hoje tem que sair da mesmice de simplesmente fazer palestras, colocando conhecimento para quem não tem conhecimento. Porque se a pessoa vai ouvir uma palestra espírita e não conhece o espiritismo, ela vai ficar boiando. Então, antes de mais nada, nós teríamos que buscar numa instituição espírita essa educação através do que é feito aqui. Não tem como não falar do Lar Harmonia nesse momento, porque eu creio que é o diferencial, hoje em dia, no que tange a instituição espírita. Porque o auxílio fraterno, faculdade, não existe em todas as instituições. Eu não conheço outras. Mas o que a instituição espírita hoje precisa é agir de forma dinâmica, está sempre buscando a sua identidade com o que está acontecendo no mundo, certo? O que é o espiritismo, porque nós somos espíritos, precisamos da educação, do conhecimento, para que a instituição espírita possa trazer para nós, certo? Esse conhecimento do que é ser espírito. Então, nós estamos buscando esse conhecimento. E a forma dessa instituição, como é o Lar Harmonia, que busca nos propiciar esse conhecimento, é que vai fazer com que as instituições espíritas do novo milênio possam efetivamente transformar a todos nós e transformar a sociedade. Porque, para que chegue na sociedade, como hoje a gente faz, todos os nossos filhos vão para a escola, tudo, é assim que funciona a propagação do conhecimento. Então, a instituição espírita que eu vejo e que nós vimos é essa instituição que busca, através da educação efetiva, a sua busca da divulgação. Tem um monte de nome anotado aí para a aula no próximo semestre. O grupo 4... Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio. Nosso grupo, nossa discussão ficou bem alinhada, a que o colega acabou de falar, essa questão do acolhimento, né? Ficou muito forte ali no depoimento de todos, até porque a gente já teve depoimentos ali de pessoas que passaram em outras casas espíritas e percebeu, assim, também essa falta de acolhimento, né? Você chega, já direciona para ouvir uma palestra, toma um passe, às vezes bebe água fluidificada e vai embora. E morre aí. E aqui, ao vir para a ULI, né, para o Lar Harmonia, ainda teve essa questão, né, que as pessoas que frequentavam os outros centros não se identificavam, né, com aquele ambiente, sempre sentia a falta de alguma coisa. E ao vir aqui para o Lar Harmonia, se sentiu assim, não digo o acolhimento, né, mas assim, sentiu mais leve, né, a leveza de chegar aqui, uma liberdade maior. Mas a questão do acolhimento realmente foi bem forte. Até o colega falou, a ULI inscreve no seu ciclo 1, às vezes, 2.000 alunos. Não tem como ter uma pessoa chegando e você ter um acolhimento para cada um. Então, na minha visão, aqui uma contribuição de melhoria para o Lar Harmonia, talvez uma divulgação maior, que a gente viu aí o portfólio grande de projetos, né? Uma divulgação maior desses projetos, e ao entrar ter tipo uma cartilhazinha dizendo só, se você tiver algum problema, se direcione a tal lugar, tal, para você ser atendido, faça um agendamento, primeiramente direcionando aqui para o curso, e também
uma orientação para alguma consulta, né? Mas tendo esse material de divulgação, né? Dos grandes serviços aí que são feitos. A questão da educação também é importante, a gente está sempre atualizado com os acontecimentos do mundo, né? Hoje tudo está sendo, a gama de informação é muito grande, tudo muda muito rápido. Então, eu acho que os ensinamentos que a gente vê até no Evangelho, né, que as parábolas, né, que eram feitas naquela época, as pessoas tinham um certo conhecimento e que ainda hoje são atuais, mas com uma visão diferente, né? Então, tem certas pessoas que não conseguem, às vezes, ler muito ao pé da letra e não conseguem absorver esse conhecimento. Outra coisa que foi abordada também é a questão da descentralização, aí já falando aqui do Harmonia, trabalho adenal, a descentralização, né, da administração do centro, que ele delega, a gente percebeu isso, que ele delega. Em outros centros sempre tinha uma pessoa, um administrador, que ele, como diz, que quando mudava, ele mudava a cara do centro toda, então era aquela coisa muito personificada. E uma coisa que a gente até ficou assim, refletiu, disse assim, será que já tem alguém para fazer a sucessão? Porque é uma obra muito grande e acho que não seria interessante acabar, né, com, digamos, o desencarne de Adenauer. Então é bom já pensar num plano de sucessão, né? É isso. Acho que falei tudo. Então, Sérgio, não tem essa sucessão, porque é exatamente isso. Os outros centros espíritas têm o presidente, né? Aqui não tem, aqui tem um corpo de diretores. Então, quando o Adenauer se mandar daqui, vai ter um monte de outras pessoas ainda comandando. Luiz? Pensei que era o Luiz que ia substituir Adenauer. Falei, que é isso, gente? A gente fica feliz de ouvir isso de vocês, porque a gente chega na aula 20 e entende que o objetivo foi alcançado, né? A descoberta de vocês como espírito ainda é uma caminhada, né? Vocês ainda têm aí a ULI toda, né? Mas esse propósito de ter enxergado essa casa como estudo, né? Como esse alicerce é sempre muito gratificante.